Bem-vindos, ouvintes e amantes do esporte. Hoje é sábado, dia 7 de maio de 2016. Começa agora mais um Resenha na Área, na Rádio Boa Nova 96,3 FM, com locução de Lucas Olivan e a participação de Leandro Maia, Yuri Cog e Daniele Cameira. E aí, Yuri? E aí, Lucas? Olá para todo mundo aqui da mesa, olá para você de casa. Obrigado, lembrando, sempre, para a Universidade Católica de Santos e a Rádio Boa Nova 96,3 pela chance da gente estar aqui toda semana falando um pouco de esporte. Fala aí, Leandro, tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui mais uma vez na mesa com Daniele Cameira, Yuri Cog e Lucas Olivan. Bem-vindo também pro ouvinte. E aí, Dani, mais um programa, tudo bem com você? Tudo bom, meninos, bem-vindos ouvintes e olá aos meus colegas de bancada. Então é isso aí. No programa de hoje nós vamos falar sobre a eliminação do Corinthians na Libertadores, hein? O Corinthians não conseguiu passar pelo Nacional do Uruguai. E a classificação do São Paulo, que apesar de perder o jogo, tá bem na fita, foi para as quartas de final. O Palmeiras, que depois de ser eliminado nas duas competições, segue montando o elenco. E a reta final do Campeonato Paulista, entre Santos e Audax. Além de tudo isso, tem a convocação da seleção brasileira para a Copa América que tá chegando, hein? Bom, vamos começar pelo São Paulo então. O tricolor paulista conseguiu uma classificação na Libertadores após passar por momentos difíceis no início da temporada. Parece que agora os principais jogadores do time vêm correspondendo. Leandro Maia, como tá o clima no São Paulo? O São Paulo vem de uma classificação em cima do Toluca no México. O tricolor se deu bem na Libertadores. Mesmo com a derrota por 3-1 para o Toluca no México, o tricolor paulista foi o primeiro brasileiro a garantir vaga nas quartas de final da competição sul-americana. Agora, na próxima fase, pega o Atlético Mineiro, que foi a outra equipe brasileira a se classificar. O resultado negativo não impactou na torcida, que pôde ver um bom rendimento de Michel Bastos, autor do gol da partida. Além disso, Rodrigo Caio foi um dos escolhidos para a lista de Dunga na Copa América e terá a chance de provar o seu valor na competição continental de seleções. O que ainda resta de dúvida no elenco é quanto à posição de goleiro, já que Denis não agrada nem a torcida nem a diretoria. O grande número de gols sofridos é um desafio a ser batido pelo São Paulo. O Edgardo Balsa parece que vem dando um jeito na equipe. O setor ofensivo do São Paulo teve uma melhora muito boa, mesmo sem o Caleri. A gente pôde ver no jogo contra o Toluca do México que o Centurion deu conta do recado. E o que ainda preocupa muito o torcedor é essa posição de goleiro, que antes do Rogério Ceni, grande ídolo da história do clube, agora pertence ao Denis, que não agarrou essa oportunidade da forma que todos esperavam, né? Então, Yuri, pra você, o que falta mexer no São Paulo? Porque, fora o Denis, você acha que alguma coisa ainda tá errada no São Paulo, que pode melhorar pra eles fazerem uma campanha boa no Brasileirão e conseguirem chegar mais longe na Copa Libertadores? Falta tempo, né? Agora que foi passado todos aquelas preocupações de início de ano, né? Que o clube estava mal, que não conseguia jogar, que a torcida estava preocupada que não ia nem passar de fase lá na Copa Libertadores. Agora ficou tudo para o passado. Então é só dar tempo para o time ir se acertando mais ainda, né? Para ter um restante de ano bem melhor do que aquilo que ficou parecendo que seria, né? Nos 2, 3 primeiros meses que realmente o São Paulo não estava na sua melhor forma. Leandro, parece que a famosa Caleri dependência no São Paulo vem acabando, né? O Centurion entrou bem em alguns jogos, o Kelvin vem fazendo bons jogos, só o Allan Kardec que falta deslanchar nesse time do tricolor. Você acha que com a saída do Caleri no meio do ano, o São Paulo vai perder muito na parte ofensiva pro Brasileirão? Ele consegue repor? O que vai ficar faltando ali no ataque do São Paulo? Esse time do São Paulo, desde o ano passado, é uma incógnita, né? Quando você acha que ele não vai, ele acaba goleando, como foi com o Toluca. Parece que o Balsa na Libertadores, um técnico experiente na competição, ele consegue fazer com que o time jogue, principalmente nesses jogos decisivos. O São Paulo nos jogos decisivos tem ido bem, os principais jogadores têm jogado bem. Basta saber se no Campeonato Brasileiro, um campeonato de pontos corridos, o São Paulo vai conseguir ter a mesma competitividade que está tendo na Libertadores. Lembrando que o Edgardo Balsa foi campeão da Libertadores com o LDU em 2008, 2007 ou 2008, não me lembro agora, sobre o Fluminense. Um bom jogo, 3-3, o jogo foi para os pênaltis. E depois o Balsa foi campeão com o San Lorenzo da Argentina,
Então, um técnico que conhece a Copa Libertadores, né? O técnico que pode realmente levar o São Paulo longe e que o torcedor não esperava por causa do elenco. E falando em São Paulo, classificado, São Paulo pega o Atlético Mineiro agora na próxima fase, duelo brasileiro que já garante um time brasileiro nas semifinais. Vamos falar do Corinthians, que o Corinthians não deu a mesma sorte, ou competência, não sei como podemos dizer, e acabou eliminado para o Nacional em casa, na sua arena. Foi a 5ª eliminação do time do Parque São Jorge na Arena Corinthians. Bom, agora a equipe está se preparando para a estreia no Brasileirão, que foi o campeonato que restou para competir. Yuri Gog, quais são as informações do Corinthians? Perfeito, Lucas. Só pra a gente confirmar então, o Edgar Balsa foi o vencedor da Copa Libertadores da América de 2008 pela LDU do Quito e em 2014 pelo São Lourenço da Argentina. E o Corinthians jogou o seu destino na Libertadores na última quarta-feira e acabou sendo eliminado, se juntando ao Palmeiras na lista de brasileiros desclassificados do torneio sul-americano neste ano. Um 2-1 contra o Nacional do Uruguai foi o último jogo do Timão na Liberta 2016, já que o primeiro confronto, fora de casa, foi um empate sem gols. E a equipe uruguaia avançou devido aos critérios de gols fora de casa. O Timão saiu atrás no placar. O primeiro gol foi do Nico Lopes, logo aos 4 minutos de jogo, uma ducha de água fria na equipe corintiana, que conseguiu empatar com o Luca ainda no primeiro tempo, mas ainda faltava um gol para que os donos da casa passassem de fase. E a tarefa ficou muito mais complicada quando o Nacional fez o seu segundo com o Santiago Romero. Precisando de 2 gols, o Corinthians teve 2 penais a seu favor. O problema é que André desperdiçou o seu, jogando nas mãos do goleiro Conde. E quando o estreante da noite, Marquinhos Gabriel, converteu o seu pênalti aos 48, já era tarde demais. O primeiro semestre do Corinthians, então, foi igual ao do ano passado, veja só. Eliminado dos pênaltis na semifinal do Paulista, após uma bela campanha, e nas oitavas da Libertadores em casa, também após bela campanha. Sobrou pro time o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E é isso, o Corinthians vinha embalado. O Corinthians no começo da temporada desacreditado, e aí estava embalado e agora eliminado. Então o Corinthians vai ter que concentrar todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. E pontos corridos é algo que o Tite parece saber disputar. Já mostrou isso em outras ocasiões. E a estreia do Marquinhos Gabriel foi muito boa para a torcida. Ele mostrando personalidade, fazendo gol de pênalti, chamando essa responsabilidade, mostrou que pode ser titular do meio-campo do Corinthians. Leandro, você acha que ele toma a vaga do Luca, do Rodriguinho, alguém sai nesse meio de campo pro Marquinhos Gabriel jogar, ou ele vai ter que esperar mais um tempo no banco? A expectativa é que ele entre e se torne titular. Outros jogadores também devem conseguir essa posição. No caso do Marlone, que tá voltando agora, teve boas atuações, mas acabou não entrando no time titular. E devem entrar nesse meio de campo, junto com o Giovanni Augusto e com o Elias. Resta saber ali o volante que não agrada muito a torcida, que é o Bruno Henrique. Como que o Tite vai fazer, quem o Tite pode colocar ali. Exatamente. Bom, só gostaria de fazer um adendo antes da gente continuar falando do Corinthians. Se o ouvinte ouviu um barulho aí agora há pouco, foi o celular que caiu aqui, que a gente conta o nosso tempo, né? Mas tá tudo certo aqui e a gente continua com o programa então. Yuri, o André, após ter perdido o pênalti, a torcida lembrou muito do Alexandre Pato em 2013 contra o Grêmio, que ele tentou uma cavadinha e no gol era nada mais, nada menos do que o Dida. Então o Alexandre Pato perdeu esse pênalti e depois disso ele nunca mais teve, digamos assim, paz no Corinthians. Não teve mais clima para jogar, foi para o São Paulo por empréstimo, foi para o Chelsea por empréstimo e a torcida não quer vê-lo no time. O André, ele perdeu um pênalti numa situação muito complicada do Corinthians também, e a torcida parece que tá pegando no pé. Você acha que isso vai afetar o futuro dele no timão, ou ele consegue dar a volta por cima e ser titular da equipe? O André, logo já no dia seguinte, disse que o Pato é o Pato e ele é ele. Então isso já deixa claro que ele não vai aceitar ter essa pacha nele de que foi o grande culpado de ter sido... de o time dele ter caído lá na Copa Libertadores. Agora, o grande erro, na minha visão, é o fato de o Corinthians ter demorado muito para definir quem era o seu cobrador. Que o André, quando foi bater, era o cobrador. Mas isso ficou definido naquela tarde. Já é maio, já é maio,
E só isso já é maio, e só nas oitavas que o Corinthians acabou definindo quem era o seu cobrador de pênalti. Muito tempo para reformulação, você acha? Muita demora para definir o time titular? Também, mas especialmente com a questão dos penais, né? Porque quando você tem um fator decisivo, né? Que acaba decidindo se você vai para a próxima fase ou não, você tem que tratar bem, né? E abandonar, assim, deixar qualquer um cobrar. Em maio você pensar em quem que é aquele principal, fica complicado, né? Se o Corinthians tivesse entrado no ano já pensando em quem é o cara que vai bater todo o pênalti, talvez ele estaria já passando para as quartas de finais. Véio. Leandro, agora me responde sim ou não? André continua titular pro Brasileirão? Difícil essa, mas pelas posições, pelos jogadores que tem no elenco do Corinthians, por enquanto eu acho que sim. Sim, então a resposta é sim. Bom, quem é titular absoluto do Corinthians é o Elias. E o Elias é um dos convocados para a Copa América pelo Dunga, que fez sua chamada aí nessa semana, com algumas novidades, né? A gente pode ver a lista aqui de goleiros. Ele convocou o Alisson, do Internacional, Diego Alves e Ederson. Na zaga, Miranda, Gil, Marquinhos e a surpresa para muitos, Rodrigo Caio, do São Paulo. Os laterais, Daniel Alves, Fabinho, Felipe Luiz e Douglas Santos, do Atlético Mineiro. Marcelo de fora novamente. No meio-campo, Luiz Gustavo, Elias, Renato Augusto, William, Lucas Lima, Felipe Coutinho, Casemiro e Rafinha Alcântara de volta, depois de uma lesão séria que ele teve. E pro ataque, o Dunga vai ter Douglas Costa, Ricardo Oliveira, Hulk e o Gabriel, que atua no Santos. Yuri, o que você achou da convocação? Falar sobre a seleção brasileira é algo complicado porque o povo brasileiro perdeu aquela paixão que tinha depois de anos e anos de mandatos desastrosos lá na CBF. Mas tentando falar um pouco sobre futebol, eu acho que é um bom passo para tentar ir formando um time para as próximas competições que nós temos nesse ano, que é a Copa América e as Olimpíadas. Leandro, foi uma boa convocação? Faltou alguém? Como você acha que tá o elenco da seleção para a disputa da Copa América? Se tratando de seleção brasileira, sempre vai ficar faltando alguém, né? Mas eu acho que a falta que as pessoas mais sentem é do próprio Marcelo, mas pelas próprias explicações do Dunga, ele quis convocar os jogadores que provavelmente estarão na Olimpíada para eles pegarem mais cancha e ter uma melhor experiência na própria seleção. Muito bem. Então agora a gente dá uma pausa no futebol, nos times paulistas e vamos falar um pouco sobre Fórmula 1. O Yuri Kog traz uma notícia muito importante pra gente. Fala aí, Yuri. Lucas, foi algo bombástico que aconteceu nesta quinta-feira. Uma troca de pilotos surpreendente. Vamos explicar direitinho ao nosso ouvinte agora. É o seguinte: a Red Bull, fabricante de bebidas energéticas, tem 2 equipes na categoria máxima do automobilismo. Uma que leva o seu próprio nome, Red Bull, onde o Vettel, que hoje está na Ferrari, foi campeão por 4 vezes seguidas, e a Toro Rosso, que é a tradução italiana da marca, que funciona como uma espécie de equipe satélite, para eles testarem pilotos, né, para irem lançando os seus novos talentos. Pois bem, na largada do último grande prêmio, realizado no domingo, na Rússia, um dos pilotos da Red Bull, o jovem Daniel Kvyat, de 22 anos, acabou batendo e dando um verdadeiro vexame. Ele atingiu a traseira de Sebastian Vettel 2 vezes apenas na primeira volta, acabando com a corrida do alemão, que de quebra ainda rodou na pista e atingiu o outro piloto da Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo. Ou seja, Kvyat causou um acidente bobo, prejudicou a sua prova e acabou com a do seu companheiro de equipe e a do tetracampeão Vettel. O desempenho foi tão desastroso que ele foi criticado por praticamente todo mundo na Fórmula 1, incluindo sua própria equipe e o ex-campeão Niki Lauda, hoje consultor da equipe Mercedes. Enquanto isso, lá na Toro Rosso, o holandês Max Verstappen, que fez uma ótima temporada de estreia no ano passado, vem recebendo muitos elogios e atraindo o interesse de Ferrari e Mercedes. E como 1 mais 1 dá 2, não deu outra. O erro do russo custou a sua vaga na equipe principal, e ele será rebaixado para a Toro Rosso, por assim dizer. A revelação Verstappen, de apenas 18 anos, o piloto mais jovem a ter alinhado em um grid da categoria na história, assumirá a vaga na Red Bull.
Isso não é comum, até porque é muito raro uma empresa ter 2 equipes e contar com essa flexibilidade de pilotos. Agora, o negócio é o seguinte, Verstappen fará um ótimo trabalho pela Red Bull, disso ninguém duvida. E na verdade, essa mudança pode ter sido feita para conter o interesse de outras equipes nele, já que agora ele tem um carro de ponta e deve permanecer lá por algumas temporadas. Quem sabe ele até ganhe uma prova esse ano, né? Um pódio pelo menos. Mas e o russo Kvyat? A história pode até provar futuramente que a troca foi correta. Mas o russo é um piloto talentoso, tinha ido ao pódio na China antes dessa corrida na Rússia e perde sua vaga na Red Bull por conta de um erro. E quem nunca errou na Fórmula 1 que atire a primeira pedra, não é mesmo? A Red Bull mostrou ser imperdoável, dura e até política em sua decisão. O russo merecia mais respeito, o russo merecia mais confiança, isso prejudica a sua carreira. E o Verstappen estava mesmo pedindo passagem e a Red Bull tinha que colocá-lo lá na equipe principal para não correr o risco de perdê-lo para uma concorrente. Tudo isso é uma questão de opinião. O certo é que a notícia caiu como uma bomba e deve repercutir por muito tempo ainda. E o que vocês pensam disso? A Fórmula 1 apresentando realmente alguns escândalos ultimamente, né? Há algumas semanas foi o Massa pedindo a ajuda e o apoio dos companheiros de esporte para terem uma voz maior, né? Na própria Fórmula 1 contra os chefões, conhecidos chefões. E trazendo isso ao futebol, remetendo isso ao futebol, esse caso, lembra muito o Chelsea e o Vitesse em um ano, 2011 ou 12, que existem clubes na Europa que muitos sabem que são, como podemos dizer, filiais de outros. Os clubes menores recebem apoio financeiro e jogadores dos clubes maiores. Isso, a FIFA só não permite que que as equipes compitam no mesmo torneio. Exatamente. E o que aconteceu com o Chelsea e Vitesse? O Vitesse estava prestes a ser campeão holandês e o Chelsea indo para a Champions League pelo campeonato inglês. Mas se o Vitesse fosse para a Champions pela Holanda e o Chelsea pela Inglaterra, um dos dois ficaria de fora. Então, por isso, o Abramovich, dono do Chelsea, Russo Abramovich, deu um dinheiro para o dono do Vitesse e os jogadores para que eles começassem a perder os jogos. Então o Vitesse perdeu todos os jogos seguintes do campeonato, terminou em quarto, se eu não me engano, e o Chelsea teve passagem livre para a Liga dos Campeões. São fatos que realmente donos têm o poder, mas eles não podem abusar disso. Acaba ficando um negócio feio, perde o espetáculo, e essa troca de pilotos, assim, do nada, por um acidente, ao meu ver, não é algo correto e nem bonito para a torcida, para quem gosta de Fórmula 1. O problema é que, se a troca é permitida, isso já é um problema que deveria ter sido alinhado antes do campeonato começar. Então fica difícil agora, no meio do campeonato, você parar essa mudança. Mas é um caso mesmo de ponto de vista. Cada um vai ver o seu lado e, no caso, no próximo ano, isso deve ser revisto antes de começar o campeonato. Tudo dá um jeito, né? Tudo se acerta. Vamos ver como ficarão os pilotos, os jovens pilotos da Red Bull. Bom, vamos voltar ao futebol, a paixão do brasileiro. Daniele e Cristina, você fazendo sua participação aqui. O Palmeiras foi eliminado no Paulista e na Libertadores e continua reformulando o elenco para a disputa do Brasileirão. Agora está tentando trocar jogadores com o Flamengo, é isso? O que você traz pra gente, Dani? É isso aí, Lucas. O Palmeiras continua reformulando seu elenco para a disputa do Brasileirão. Buscando um título no ano de 2016, o Verdão, dessa vez, estuda uma troca com o Flamengo. A equipe estaria disposta a ceder Arouca e Edu Dracena para ter o meio-atacante Everton. As idas e vindas no Alviverde dão uma cara nova para a equipe no segundo semestre. E não é só isso. A novidade também é no manto. O time lançou, nesta semana, sua nova camisa titular, que acabou agradando não só aos palmeirenses, mas também a maioria dos torcedores brasileiros. O novo modelo traz uma faixa com um tom de verde mais claro ao meio do uniforme, né? Enquanto o resto predomina um tom mais escuro. A previsão é que o Verdão comece a usar a nova camisa ainda este mês na disputa do Campeonato Brasileiro. E por enquanto, a única certeza é que o técnico Cuca ainda tem um bom tempo para arrumar o time no seu estilo e tentar começar o campeonato com bons resultados. Muito obrigado, Dani. E Yuri, você chegou a ver a camisa nova do Palmeiras? Foi um lançamento bombástico, né? A camisa nova do Palmeiras ficou realmente bonita, a Adidas caprichou dessa vez. O Palmeiras que vem tendo camisas bonitas ultimamente. Eu, na minha opinião, eu não gostava daquela camisa verde-limão que o Palmeiras tinha. Estranha, né? Marca-texto, né? Exato, eu achei bem fraca, mas vendeu.
vendeu, e isso importa pro clube, os cofres vão enchendo, e camisas novas, e torcedor compra. E você gostou da camisa nova? O que você tem a dizer aí? Eu sou... Seu lado estilista tem a dizer? Eu acho muito válido que as terceiras camisas sejam brincalhonas, né? Tenham cores que não são aquelas comuns que o time tem. Por exemplo, se a gente lembrar que o Corinthians jogou já de roxo, de rosa, laranja, né? Foram várias cores diferentes, assim. E o próprio São Paulo jogou todo de vinho, né? Santos de azul. O Santos de azul. E a Ponte Preta de amarelo agora. Fluminense, né? De laranja, se não me engano, foi o primeiro time do Brasil a ter uma terceira camisa. Eu acho muito válido, né? Para que o torcedor tenha uma outra camisa, né? Que ele possa usar, que seja diferente. E claro que isso é feito de um ponto de vista de marketing. Só não pode ser muito usada para que não interfira com a imagem do clube, né? Que está muito presa já com as suas cores clássicas, mas como uma opção diferente, que a torcida possa comprar e o clube ganha dinheiro com isso, eu acho muito válido. Bom, Leandro, o Palmeiras está tentando agora a troca com o Flamengo, após trocar o Lucas e o Robinho, que estavam no Palmeiras, com o Fabiano e o Fabrício do Cruzeiro. Muita gente não gostou dessa troca. E agora o Palmeiras tenta uma nova troca, que está sendo muito falado na mídia, que o Edu Dracena, zagueiro, xerife da equipe, e o Arouca, volante, consagrado volante, campeão da Libertadores pelo Santos, pelo Everton, que o Everton é um jogador problema para o Flamengo, mas, por outro lado, é um jogador bom, que pode decidir algumas coisas, que pode melhorar ali a parte do meio pro ataque do Palmeiras. O que você acha dessa troca e, no geral, do elenco do Palmeiras, que tem tanto jogador que acaba não sabendo o que fazer? Inchado demais, né? Parece que o Cuca chegou com carta branca, né, para fazer mudanças no elenco. E é isso que sempre vem sido falado. O Palmeiras tem muitos jogadores no seu elenco e isso acaba atrapalhando também o treinador. Agora, antes do começo do campeonato, o Palmeiras está tentando diminuir a quantidade de jogadores do seu elenco e tentando trocar alguns, para que também não tenha que gastar dinheiro, que já gastou muito dinheiro. E o Cuca fica nessa situação e tem que ver se ele consegue. Ele já conseguiu montar boas equipes. O Atlético Mineiro foi um caso. E vamos ver se ele consegue fazer isso com o Palmeiras também. O Cuca se deu muito bem no Botafogo, né? Lembro que o Cuca no Botafogo, a torcida até hoje gosta dele, queria ele de volta. E o Galo Mineiro, que foi o grande auge dele, né? Exatamente. Bom, agora fechando aqui as nossas 4 equipes gigantes de São Paulo, a gente vai falar da decisão do Campeonato Paulista, que acontece amanhã. O Santos, durante a semana, se classificou na Copa do Brasil, vencendo seu xará, o Santos do Amapá. E agora está se preparando para vencer. Olha, já estou tentando dar um resultado, né? O Santos está se preparando para enfrentar o Audax, a surpresa Audax, na final do Paulistão. Leandro, quais são as informações do alvinegro praiano? Isso aí, após empatar fora de casa com o Audax em 1-1 pela primeira partida da final do Campeonato Paulista, o Santos se prepara para a decisão na Vila Belmiro. A principal dúvida do time é a presença de Lucas Lima, já que o jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o primeiro jogo. Segundo o próprio jogador, será difícil estar 100%, mas ele deixou em aberto sua participação no jogo. Porém, o Santos recebeu hoje a notícia da convocação de Gabriel, Ricardo Oliveira e também de Lucas Lima para a Copa América, que será disputada em junho nos Estados Unidos. Isso não caiu como uma boa notícia para a diretoria santista. Com isso, a equipe da Vila Belmiro poderá perder o trio por até 9 jogos. Sendo que, além disso, como o Gabigol é cotado para as Olimpíadas, pode aumentar o número desses jogos perdidos. Lembrando que Zeca e Thiago Maia também têm sido convocados para a seleção olímpica. O Santos enfrenta o Audax pelo segundo jogo da final do Paulista neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Uma vitória simples de ambas as equipes, por um gol de diferença, define a partida. Não vai ser jogo fácil, disso todos nós sabemos. Acho que é uma unanimidade saber que enfrentar o Audax nessa fase, não digo o campeonato inteiro nos pontos corridos, mas nessa fase de mata-mata, não foi missão fácil para nenhum time. Eliminou São Paulo, eliminou o Corinthians e agora vem confiante para a disputa contra o Santos, a final. E o Audax, que como todo time
considerado pequeno, do interior, que chega bem nas competições, já está começando a se desfazer, né? O time já está sendo vendido. O Tietê, glorioso Tietê, fechou com o Palmeiras. O Bruno Paulo e o Camacho vão chegar no Corinthians em breve e as saídas vão só aumentando, porque tem muito jogador bom e de destaque lá. Yuri, pra você, essa final de amanhã, o Santos lá em Osasco conseguiu um empate num belo gol do Ronaldo Mendes, mas sofreu. Sofreu bastante. O Santos não teve jogo fácil, não teve vida fácil lá. Você acha que aqui na Vila é diferente por ser a casa do Santos, ou o Audax vai vir no mesmo estilo que jogou lá? Eu não acho que o Santos vai ter vida fácil aqui não, e apesar de o Santos ter uma invencibilidade que já dura quantos anos, Leandro? Se eu não me engano, no Campeonato Paulista desde 2009, né? Exatamente, faz muito tempo. E no Santos. campeonato, e no geral, desde a derrota para o Grêmio, no ano passado, Dorival, desde que voltou, não perdeu ainda na Vila Belmiro. Olha lá, você percebe aí que realmente ganhar do Santos, que é o que o Audax precisa para ser campeão, é muito difícil. Mas é claro que o Audax tem total chance de que isso ocorra, e eles ainda podem passar nos pênaltis, né? Então vai ser um jogo extremamente complicado, e eu acredito que o fato de tantos jogadores estarem embora pode servir como uma motivação para o Audax também, né? Pela questão deles quererem fechar essa etapa das suas carreiras com um título, né? Com uma chave de ouro. Leandro, com esse trio agora sendo convocado pela seleção brasileira, Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira, certo? O Santos vai ter que começar a usar peças reservas para a disputa do Campeonato Brasileiro. Uma delas é o Joel. O Joel, centroavante, começou lá no Londrina, fez gol no Santos, até em uma disputa da Copa do Brasil, e passou bem por todos os clubes onde jogou. Vamos destacar o jogou, porque no Cruzeiro ele foi banco por quase todo o tempo que ficou. Você acha que o Joel vai dar conta de substituir o Ricardo Oliveira à altura? É um caso de se esperar, porque como você disse, o Joel até hoje, desde que saiu do Londrina, não teve uma sequência de jogos. Ele com a saída do Ricardo Oliveira para a seleção, pode ser que ele consiga suprir essa falta. Já tem feito boas partidas e parece que pode substituir à altura o Ricardo Oliveira. Mas é muito curioso, né? Porque em todo o país do mundo, se o clube tem uns 5, 6 atletas indo para a seleção, é um motivo de orgulho, né? Mas no nosso país não. Isso é um motivo de extrema preocupação, porque você está pagando salário para o cara não entrar em campo. Isso é realmente muito, muito curioso, né? É uma falha do nosso calendário. Exatamente, o calendário brasileiro que não favorece muitos times e não fica nem tranquilo, nem favorável. Até isso também faz com que o torcedor não se sinta muito apreciado pela seleção brasileira. Você imagina se o Leicester, né, que foi o glorioso campeão inglês contra todas as expectativas nessa temporada, na reta final perdesse o James Vardy e o Mahrez e o Drinkwater. Beba água. Né, para a seleção, para as suas respectivas seleções. Seria muito ruim, né, se ele perdesse as suas estrelas em alguns jogos que seriam decisivos. Fica a nossa crítica para a CBF. Posso garantir que para a seleção brasileira o Leicester não perderia, porque eles não são brasileiros. Isso aí com toda certeza. Bom, seguindo aqui... Mas assim, todos os países devem drink water, todos os países devem beber água, faz bem para a saúde. Se é que vocês me permitem esse trocadilho. Bom, perdemos o foco, vamos voltar aqui pra gente dar continuidade no nosso programa, né? Bom, Dani, agora chegou aquele momento descontraído, que já estava descontraído, mas a gente tem um quadro, né, onde o torcedor pode opinar. Conta aí. Então, a gente vai agora para uma parte muito legal do programa, que é dedicada à Rádio Arquibancada. Aqui, o torcedor pode criticar, sugerir, elogiar ou mandar perguntas para os participantes aqui da nossa mesa. Hoje nós temos a participação de um torcedor corintiano. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. E aí, meu nome é Lohan, sou corintiano. Eu rezo todo santo dia para que em vida eu consiga ver o Bruno Henrique acertar um chute no gol. Ô, Lohan, cornetou o Bruno Henrique. Bruno Henrique vem jogando de volante no Corinthians e não vem agradando a torcida realmente. Foi muito mal nessa quarta-feira. Eu acho que todo corintiano sentiu falta do Ralf. O Ralf, que é um dos grandes volantes da história corintiana. Um abraço aí pro nosso ouvinte Lohan. Obrigado pela participação. Leandro, o que você acha do Bruno Henrique no Corinthians nesse esquema atual? Ele no elenco passado, como suplente,
era uma boa opção. Agora, como titular para a equipe do Corinthians, eu acho que tem jogadores ali no próprio Corinthians, como o Maicon, que pode fazer aquela função melhor do que ele. E o próprio Williams, né, que é recém-chegado lá do Cruzeiro. Bom, e a gente tá passando agora pro futebol europeu. Já falamos aqui do Leicester, mas vamos falar do futebol europeu, da Liga dos Campeões da Europa. Olha aí. Vem chegando um dos jogos mais esperados do ano para os fãs do futebol. A final da Liga dos Campeões da Europa, principal campeonato de clubes do mundo, tá chegando no final. E Real Madrid e Atlético chegaram mais uma vez à decisão. Dani, como que tá a Liga dos Campeões? Bom, Lucas, é isso aí. A temporada do futebol no velho continente chegou à sua reta final. No maior torneio de clubes do mundo, novamente uma final entre os espanhóis. Assim como aconteceu em 2014. Real Madrid e Atlético, rivais da mesma cidade, se enfrentam em busca da taça mais cobiçada do mundo. Enquanto o Atlético eliminou o Bayern e busca seu primeiro título, o Real tirou o Manchester City e vai atrás de sua 11ª taça da Liga dos Campeões. Isso também garante o terceiro vencedor espanhol da Liga em 3 anos, já que o Barcelona foi o grande campeão de 2015. Para a final, o grande destaque do time do Atlético de Madrid, além do atacante francês Griezmann, o técnico Simeone. O seu estilo de jogo vem mudando o padrão da equipe madrilenha já há alguns anos. Já pelo Real, o imparável Cristiano Ronaldo comanda os galácticos em busca de mais uma conquista. A grande final acontece na Itália, no dia 28 de maio, às 3h45 da tarde. Em 2014 a gente teve um jogo bom entre Atlético e Real, a final também dos clubes da mesma cidade. Isso é interessante, né? Atlético de Madrid e Real Madrid, naquela ocasião fizeram a final em Lisboa. Ali vizinhos, a torcida foi muito grande por ser um país vizinho. E agora eles vão fazer a final na Itália, no San Siro, no estádio do Milan. Porém, muita coisa mudou de lá pra cá. E é extremamente curioso, né? Porque por anos e anos todo o mundo ficou torcendo para que a final fosse Real e Barça. Se aguardou isso por muito tempo. E é a segunda vez já que um outro clube espanhol chega nessa final como o Real Madrid, né? Exatamente. E Leandro, o Atlético surpreendeu nessa edição. Eliminou os 2 melhores times da Europa, que eram considerados pela maioria das pessoas, que o Barcelona e o Bayern de Munique em sequência. Você acha que o Atlético tem chance de levar a primeira orelhuda da Liga dos Campeões para casa? Pode ser campeão eliminando os 3 melhores clubes europeus do momento. O Atlético de Madrid tem uma equipe bem montada pelo Simeone e tem capacidade sim de ganhar do Real Madrid, como já quase ganhou. Acabou perdendo na prorrogação para o Real Madrid, mas o time dos Galácticos conta com Cristiano Ronaldo, que é sempre uma atração e pode fazer um bom jogo e decidir a partida. E eu queria citar só para o nosso ouvinte, vocês não sabem porque isso foi gravado no nosso programa piloto semana passada. Mas apenas eu dessa mesa disse que o Atlético iria para a final. Todo mundo disse que o Bayern iria. E eu estou aqui hoje vitorioso, comemorando esse avanço do Atlético de Madrid para a final. Parabéns, Yuri. Muito obrigado. Mas agora vamos para a hora da verdade nesse programa, já que eu falo sobre palpite, é hora de dar palpite aqui no Resenha na Área. Nessa semana temos somente um único jogo que nós poderemos dar o nosso pitaco, que é a final do Campeonato Paulista, Santos e Audax. Lucas Olivan. Santos 2, Audax 1. Leandro Maia. 2-0 Santos. Daniele. 1-0 Santos. Bom, agora é contigo, Yuri. Não dá pra fugir, né? O Santos tem um retrospecto muito bom em casa. Eu não acho que o Audax será capaz de passar por essa barreira santista que foi construída lá na Vila Belmiro. Mas eu acho que ele faz um golzinho de honra e perde de 2-1. 2-1 Santos, portanto. Então eu e Yuri com resultado igual. E na próxima edição a gente vê quem acertou, porque por aqui o Santos, unanimidade. Vão colocar esses palpites na concentração do Audax para motivá-los na partida. Para eles ficarem ainda mais audaciosos, se é que eu posso fazer um outro trocadilho. Yuri está empolgado com esse programa. E é isso aí. Bom, então essa foi mais uma edição do Resenha na Área. A gente espera você da próxima edição. E você, ouvinte, pode acompanhar o nosso projeto curtindo a nossa página lá no Facebook. É só procurar por Resenha na Área e dar a sua curtida para que a gente possa continuar fazendo o nosso programa. Esse programa teve a locução de Lucas Olivan, que sou eu, as reportagens e comentários de Leandro Maia, Yuri Cog e Daniele Cristina. Valeu, Yuri! Valeu, muito obrigado, Unisantos, Rádio Boa Nova FM. Valeu, Leandro!
É sempre um prazer estar conversando com vocês, Yuri, Dani, Lucas Olivan. Até a próxima. Obrigado, Dani. Obrigada, pessoal. Obrigado, ouvintes, por acompanhar o nosso programa. A gente se vê na próxima. E o nosso papo segue na próxima edição, na próxima semana. Valeu, ouvinte. Até a próxima.